Começou a gravação. Primeiramente, boa noite, galera. Mais uma vez aqui, a gente se reunindo para aprender mais sobre Percy Jackson, né, no nosso mini curso que tem como título Percy Jackson, entre a ficção e a realidade. Antes de iniciar o mini curso, a gente vai fazer uma breve apresentação das redes sociais do GLIC. A gente tem o nosso Instagram, lá que a gente faz postagens carismáticas, às vezes engraçadas, às vezes informativas, sobre literatura, sobre cinema, sobre a UFOPA, sobre os nossos projetos. Então, eu recomendo muito vocês seguirem o Spotify e o YouTube, que é lá para onde vai todos os episódios dos minicursos virtuais, e lá onde também tem os episódios de todos os minicursos passados, os que vêm a vir e os que já foram, estão todos lá e todos estarão lá. A gente tem também o nosso canal no WhatsApp. Manda o link no WhatsApp. Mandaremos aqui, certo? A gente tem o nosso canal no WhatsApp. Lá a gente também faz divulgação dos posts do Instagram. A gente conversa com vocês e é muito interessante. A gente tem o nosso e-mail, gelic.projeto.fopa. Lá a gente conversa com vocês podem tirar dúvidas e etc. por meio do nosso e-mail. Avisos importantes antes da gente iniciar a nossa aula. A gravação da aula, que, como vocês sabem, a aula está sendo gravada e ela vai ser postada no YouTube e no Spotify, né? E, segunda vez importante, participação, né? Quem quiser fazer alguma contribuição durante a aula, você pode ficar à vontade para levantar a mão, né? Porque assim evita interromper os professores quando eles estiverem contribuindo durante a aula, né? Aí, se você levantar a mão, ele vai lá ver que sua mão está levantada e pede para você falar. Ou você pode simplesmente escrever no chat, aí o professor lê e te responde. E lista de frequência, né? Na aula passada, vocês assinaram uma lista de frequência. E nessa aula vocês vão assinar de novo, naquele mesmo processo, né? No final da aula, posta o link do formulário aqui nos comentários e vocês entram lá nesse formulário e escrevem os dados de vocês e pronto. Em breve chega a carga horária de vocês, o certificado de vocês. E, basicamente, esses são os nossos avisos. Os ministrantes dessa aula são os mesmos da aula passada, que vocês já conhecem. A Tainá Chaves, o Nicolas Leão, a Lara Sofia e a Emily Nayane. São todos licenciando em letras. A Tainá e a Emily licenciandas em letras em inglês, enquanto o Nicolas e a Sofia são licenciandos em letras português. E são fãs de Percy Jackson. Bom, na aula passada, a gente teve como título Imaginando o Presente através do Passado, né? A gente passou ali pela trajetória dos heróis, né? O Percy Jackson, a Annabeth e os personagens principais de Percy Jackson. Foi muito interessante. Nessa aula, a gente tem como título O Desejo de Contar uma História a partir de diversos olhares, né? A gente vai falar das adaptações para o atual, a relação entre jovem e mundo, né? Vai ser abordado a neurodivergência em Percy Jackson e as comparações entre diferentes formas de contar a mesma história. Então, espero que vocês gostem dessa aula, né? E é isso, eu passo a palavra para a galera que vai ministrar agora. Boa noite, gente. Dá para me ouvir direito? Acho que sim, né? Tá. Primeiro a gente vai começar com adaptações para o atual, né? E aí, para a gente entender como que o Rick Riordan pegou as coisas que estavam acontecendo ali e colocou na história, mesmo que de forma implícita, a gente precisa primeiro ver o contexto político da época, né, em que o livro foi lançado. A gente tem que entender como que o momento que né, os Estados Unidos estavam vivendo influenciou na história, né, na forma como o autor colocou as coisinhas lá. Acho que todo mundo sabe, ou talvez não, mas o livro ele é de 2005, né, ele foi lançado em 2005.
Isso é um pouco depois do que aconteceu lá, que foi o atentado do 11 de setembro, né? E também nessa época eles estavam sob a presidência do George Bush, que ele tinha uma coisa assim de patriotismo exacerbado. Então, com esse acontecimento, né, do ataque, eles estavam muito com essa ideia de que eles tinham que defender o império, né, defender o seu Monte Olimpo, digamos assim, contra o mal, né, que seria contra o terrorismo. E então tinha toda essa questão do medo, né, de ser atacado por esses bárbaros e uma sensação constante de você estar em alerta. E isso influenciou, né, no Percy Jackson, porque o Rick ele coloca essas questões na história. Só que ele, ao invés de usar ataques de pessoas, né, ele usa os monstros ou as figuras poderosas da mitologia greco-romana para escrever sobre isso, né? Aí a gente tem a questão do Ocidente versus Oriente, né? Na obra, o Oriente e outras regiões que estão fora desse eixo Europa e Estados Unidos, eles meio que são excluídos, né? Eles são completamente ignorados da explicação sobre a evolução e a organização do mundo. Então, se a gente prestar atenção na história dos semideuses contra o Titã Cronos, por exemplo, né? Que já está bem ali, né? Aquela questão do bem contra o mal. E é uma forma do autor colocar a luta do Ocidente, né, contra o terrorismo do Oriente. E aí os titãs, eles vão representar o caos e a destruição dos valores ocidentais, né? E o Olimpo, ele vai representar a ordem, a democracia e a liberdade. E nessa época também, né, por causa dessa questão, que é muito forte mesmo, a questão do atentado, eles começaram a ter aquela coisa, tipo, uma xenofobia gigantesca e uma desconfiança em relação ao Oriente Médio, né? E essa questão, ela também foi reproduzida na caracterização dos vilões, né? Um exemplo muito grande que estava no artigo que eu li é sobre a Medusa, né? Ela é descrita como uma mulher do Oriente com mãos cor de café, né? E coberta por um véu. Aí, se a gente for tentar imaginar, né, como que ela é, a gente meio que faz essa associação a como os muçulmanos se vestem, né? Então já tá bem ali, assim, o que ele quis passar para a gente com essa caracterização. E aí a gente vai ver como que o Rick Riordan faz uso da mitologia, né, no mundo atual e globalizado, como que essas questões, como que ele usou a mitologia para representar isso, né. Eu falei um pouco na aula passada, mas, enfim, tinha outras coisas também que eu precisava falar, por isso a gente deixou para essa aula. E primeiro ele utiliza um conceito que se chama translatio imperi, ou imperi, não sei, que é a transferência de poder, né? Que aí ele coloca os Estados Unidos no centro do mundo. Ele descreve a civilização ocidental como uma força viva, né? Que ela se move, ela começa lá na Grécia, ela vai se mover para Roma, vai passar pela Europa e aí ela vai chegar nos Estados Unidos, que agora é onde o poder se concentra, né? E aí, quando ele coloca, por exemplo, a entrada do Monte Olimpo no Empire State Building, que eu coloquei aqui o desenho dele, não é só como uma questão estética, né? É uma questão política também, porque ele está colocando ali os Estados Unidos no centro, né, do mundo, o mais importante. E aí ele vai estabelecer, né, os Estados Unidos como o atual império dominante e o herdeiro legítimo da cultura clássica dos gregos, e isso reforça muito, né, esse excepcionalismo americano. E sugere, né, que os Estados Unidos são o ápice do progresso humano e que são os únicos herdeiros da democracia e da razão grega. E aí, por isso, a gente volta de novo para a questão lá do Ocidente contra o Oriente, versus Oriente, desculpa, que ele exclui completamente, né? Isso ele não coloca na história. Então, meio que dizendo que o Ocidente são os inteligentes, são os melhores, e o Oriente são ali inferior, né? Digamos assim. E tem a questão também de que eu falei na aula passada, não sei se vocês se lembram, que ele também coloca figuras muito humanas, né, nos deuses. Ele representa os Zeus sempre de terno e gravata, né, como um empresário. Ele faz a caracterização do Poseidon como um cara
que vive com roupa de praia, e um também que é bem legal até, que ele não coloca, por exemplo, Ares em roupas de guerra, nem nada, ele coloca ele como basicamente sendo um motoqueiro, né? Porque ele usa roupa de couro, ele usa óculos escuros. E uma coisa também que é uma pegada bem interessante é porque o Rick Riordan ele também era professor, né? Então ele tem muito essa coisa da pedagogia, né? Então a forma como ele escreve, como ele desenvolve a história, né? É de um jeito muito simples e que é muito fácil você se aproximar daquele personagem, de você gostar da história, de você querer entender mais e saber o que acontece. Por causa dessa forma, assim, que é muito humana, digamos assim, é muito mais. Dá para você se apegar àquilo. E também tem a questão da dificuldade da juventude, né? O Percy, como eu disse na aula passada, ele tá ali passando daquela fase de criança para adolescência, então ele está passando por muitas questões e muitos conflitos internos. E o Rick Riordan usa isso como sendo característica dele ser um semideus, né? Que é o que começa lá, acho que desde o do início do primeiro livro, né? Sobre ele ter dislexia, sobre ele ter TDAH, que são características principais que indicam que ele é um semideus. Então ele pega essas coisas e transforma nisso, né? Numa forma fantasiosa. E isso é o que faz, né, as pessoas que vão ler, tipo, quando eu era adolescente, nossa, era muito bom. Então, eu acho que isso chama muita atenção e aproxima muito o público, né? É, outra coisa, só sobre a questão daqueles estereótipos, né, do Oriente, como ele está participando, né, da série também, ele tá lá, né, ele que ajudou a escolher os personagens e tal, ele tá melhorando essas coisas, tipo, ele tá tirando algumas coisas que ele sabe, né, que não foi muito legal de colocar na história, e ele tá melhorando isso e ajeitando. Então a série tem algumas coisas que não são iguais ao livro, porque ele quis deixar ela ainda sem esses estereótipos, esses preconceitos, assim, que tinha muito, né. Então, se vocês não assistiram, assistam porque ela tá muito boa. E é isso, gente. Agora, próximo professor. Oi, gente, boa noite. Falando um pouco dessa parte da relação entre o jovem e o mundo, né? A gente pode falar de 4 pontos principais que a gente vê lá na série, que são o conceito convencional que a gente pode ter de família, né? E no geral, que a gente tem no nosso dia a dia, e o que seria família para esses semideuses lá na série. Essa questão dele de pertencimento social e sobre os pais divinos e a relação entre eles e os pais mundanos que a gente tem. O conceito convencional de família, de acordo com o dicionário de Oxford, família é um grupo constituído de 2 pais e seus filhos vivendo juntos como uma unidade. Outro significado é um grupo de pessoas ligadas por laços sanguíneos, ou seja, o casamento, e também todos os descendentes de um ancestral comum, né? Porque isso é o que a gente tem como um padrão, assim, da sociedade no geral. Mas, se a gente for analisar essas definições que a gente tem do dicionário, elas não vão se encaixar muito bem com o que um semideus passa ali na vida deles, né? Porque é totalmente disfuncional o que eles vivem ali. E a gente tem crianças que não recebem amor e cuidado dos pais ou dos familiares, ou seja, de pessoas que são responsáveis por elas, elas tendem a ter essa busca em outras pessoas externas ali, seja amigos, seja outros tipos de parentes, eles vão procurar isso fora do círculo deles, né? E não precisam ser parentes de sangue, né? A gente sabe disso, porque vão ser pessoas que vão suprir aquelas necessidades emocionais. Então, qualquer pessoa que passe a fazer aquele papel de responsável, que vai cuidar e guiar aquela criança, ele vai ter o conceito de família ali nele, né? E aí, quando a gente vê que essas crianças não têm esse processo, assim, seguindo uma ordem cronológica, a gente vê que elas vão passar por dificuldades grandes na vida, né? E aí a gente pode falar do conceito de família para os semideuses, que passam por 3 pontos ali. O primeiro é que eles são forçados a deixar os lares, né? Muito jovens, por conta do odor característico que vai chamar os monstros. E ao longo da vida deles, um pai está sempre ausente, que é o pai divino deles. Porque eles vão conviver com os pais humanos e os pais divinos simplesmente vão delegar essa função para eles. Tipo assim, não é é meu filho, mas eu não preciso cuidar. E aí a gente vai
vê que eles não vão poder tirar essa proteção contra os monstros dos pais mortais, porque eles não vão ter essa força, essa capacidade para proteger eles. Então, eles vão tender a se apoiar nas pessoas que vão mais ajudar eles ali na história, ou então de quem a história mais se aproxima. E aí a gente pode falar muito bem da relação do Percy e da Annabeth, porque ela vai trazer para a gente o quão disfuncional é ali a história dos deuses, porque a gente não vê um vínculo assim muito normal ali na história na história da mitologia grega, né? Por exemplo, a Afrodite e o Hefesto, eles são casados, mas eles são filhos do mesmo pai, que é o Zeus. E aí o Percy, ele é filho do Poseidon e a Annabeth da Atena. O Poseidon, ele é tio da Atena na história. Então, o Percy, ele seria tio da Annabeth. Só que isso não vai interferir muito na relação que eles vão criar ali. E aí, a gente vê que eles acabam se tornando parceiros de jornada, mas também eles se entendem muito bem. Então, é uma função emocional ali que eles acabam agregando entre eles. E aí, de acordo com o sistema convencional, padrão da família, né, que é o heteronormativo, esses semideuses não teriam mais chance ali de ter família, pelo que a gente leu. E aí a gente pensa em que cenário, né? Em que cenário que eles vão ser considerados para ter alguém que apoiaria eles e que seria a família deles. Aí a gente pode falar da questão de pertencimento social deles ali, do acampamento como geral, né? Os filhos dos três grandes deuses, que são Zeus, Poseidon e Hades, eles têm uma linhagem mais poderosa. Então, eles vão aparecer mais em profecias e ter mais atenção dos outros monstros. E deuses também, né? E aí, isso acaba trazendo uma atenção para eles que nem sempre é positiva ali dentro do acampamento. Alguns podem sentir inveja, eles vão ter a cobiça, porque eles não recebem a atenção dos pais deles tanto quanto esses filhos dos três grandes. E aí a gente pode ter como exemplo, né, os filhos de deuses como Afrodite e Hermes. Eles podem ser diminuídos em importância e aí os seus filhos vão sentir essa diminuição, porque eles vão se sentir inferiorizados. Eles não vão ter tanta atenção dos pais quanto os outros. Aí a gente pode falar do Luke, né? Ele passa por uma situação ali que é totalmente assim, alheia ao que o Percy passa, por exemplo. A mãe dele, ela tem crises, ataques de loucura, e ele não aguentando mais essa situação, ele precisa sair de casa, porque ele também tem que se proteger dos monstros. É uma outra situação que ele vive ali. E aí ele luta muito para chegar no acampamento, e quando ele chega lá, ele ainda assim não recebe essa atenção do pai dele, que sabe a situação que ele vivia, né? E aí é por isso que a gente vê ele se juntar ao Cronos, porque o Cronos, ele mexe justamente naquele ponto mais sensível dele, né? Ele tem uma esperança de conseguir uma família que vai proteger ele e também se vingar ali dos deuses, porque ele sente esse remorso contra eles. E aí, mesmo que ele tenha na Annabeth e Natália essa noção de família que eles construíram, isso não é suficiente assim para manter ele, porque ele não quer viver naquele mesmo padrão, sendo governado por deuses que, de certa forma, largaram ele ao relento, né? À própria sorte. E aí a gente pode falar de alguns vínculos afetivos também que nascem ali no acampamento, que são os de amizade, né? Uma das maiores influências na vida de uma criança são os seus amigos. Então, eles vão ter esse vínculo muito forte ali, porque eles estão convivendo diariamente, alguns nem conseguem sair do acampamento por conta dos perigos, né? Eles passam a vida inteira ali, e aí eles vão ter amigos da mesma idade ou de uma faixa etária muito próxima e vão entender o que eles estão passando. Para eles aquilo é muito importante, é o mundo deles. E aí a gente vê a relação entre o Luke, a Annabeth, a Clarice e o Percy, né? Porque eles se tornam, de certa forma, amigos, mesmo que tenha toda aquela trama por trás que vai acontecendo ao longo da história. E eles também, alguns ali são parentes, né? Porque os semideuses do mesmo chalé, eles são, de certa forma, meio irmãos e vão se acolher ali entre eles, apesar de alguns chalés, né, terem essa briga, assim, mais acentuada, de competição acirrada e tudo, quando a gente vê que eles têm que lutar pela mesma causa, eles não vão hesitar em se ajudar ali. E aí a gente vai ter o papel de mentor e professor. Muitos não consideram o Senhor D, né, nesse papel, o Dionísio, mas se a gente parar para pensar, ele se importa com eles, apesar da gente achar que ele está ali só cumprindo um castigo que foi delegado a ele pelos Zeus, e que ele está super entediado vivendo ali,
ele cria esse vínculo afetivo com as crianças, né? Ele pode dizer que não, ele erra o nome deles várias vezes, e isso é uma forma dele de, tipo, eu não ligo, eu não me importo. Mas a gente vê que ele não demonstra abertamente, mas ele ajuda muito ali o Percy a conhecer o Luke e também, no final, a encontrar uma saída ali contra a batalha do Cronos, né? E o Quirrell, ele faz esse papel, assim, muito principal ali na vida deles. Ele dá essas lições de vida para esses semideuses e ele é o instrutor do acampamento, né? Ele está sempre próximo deles ali, no treinamento, nos ensinamentos, tirando dúvidas, tudo isso ele está cuidando deles ali no dia a dia. E a gente vê que até a Annabeth, que é considerada um gênio ali do acampamento, quando ela está em dúvida, ela está em alguma situação de muita dificuldade, ela procura ele para poder tirar essas dúvidas e conversar. O que ela pode fazer? O que ele diz? Ela sempre quer o conselho dele ali na vida dela. E aí, eu trouxe esse trecho aqui do livro, né, O Ladrão de Raios, que é quando o Percy acaba de acordar e ele vai ter essa conversa com o Quirrell, né? O Quirrell começa a explicar para ele que tudo é real, que os deuses existem, né? A gente pode ver que, tipo, aqui ele fala, eu estava prestes a responder, assim, sem pensar, que parecia um negócio muito bom, mas o tom de voz de Quirrell me fez hesitar. A gente vê que até pelo tom de voz, ele usava as variações de tom de voz para conversar com suas crianças, para tentar dar a elas ali o conforto que elas precisavam, o entendimento que elas precisavam ali na vida delas. E isso tudo reflete muito no comportamento que eles vão tendo ao longo da vida, porque ele não tende a vilanizar nem as pessoas que cometem erros ali. Porque a gente vê que muitas pessoas na vida real, porque o fulano cometeu um erro, então a gente vai excluir ele. Não, não é assim. O Quirrell, ele sempre tentava ajudar todos eles a ter uma compreensão ali de mundo. E aí a gente entra nessa parte dos pais divinos e pais mundanos, porque é muito parecido ali o relacionamento que a gente vê nos livros de pais e filhos de deuses com a vida real, né? Porque a série, ela trata essa negligência parental que a gente vê dos pais divinos. A gente tem negligência parental na vida real também. E também essa questão de autoridade. Porque na história, Zeus, rei dos deuses, é retratado como um personagem extremamente rígido e autoritário, o que resulta em relações fraternas distantes e o peso da perfeição sobre os seus filhos. A gente vê isso na relação dele com a Thalia, né? Ele é contrariado por ela de certa forma, e aí, não sei se vocês já viram também a segunda temporada da série, a gente vê muito aquele diálogo entre eles dois, que ela confronta ele, e aí ele não gosta, então ele transforma ela ali na árvore, né? Porque ela foi contra a vontade dele. E aí, na vida real, a gente vê que pais que comunicam, assim, autoritariamente o que eles esperam do filho como uma ordem, resulta em uma relação, assim, que diminui muito a autoconfiança da criança, a autoestima dela. E aí isso vira um desafio enorme ali na relação deles, porque os filhos percebem que eles não vão conseguir atender às expectativas dos pais e eles vão se sentir cada vez pior. Ou então eles vão se rebelar, porque não é aquilo que eles querem. E aí isso desenvolve sentimentos assim de dúvida entre o relacionamento deles, os filhos ficam desconfiados dos pais, assim como os pais com os filhos, e isso vai levando assim uma diminuição da capacidade das crianças também, porque elas ficam frustradas, elas prejudicam assim a autoimagem delas e o bem-estar emocional. E aí, por outro lado, quando essas crianças chegam a atender essas expectativas ou então a superar elas, né, elas vão criar uma relação de codependência emocional muito grande, porque vai se basear ali no fato de que o pai ficou feliz porque o filho cumpriu aquilo que ele queria, e o filho entendeu que ele precisa estar sempre melhorando a expectativa dele para poder agradar o pai e viver num bom relacionamento. Então fica essa dependência. Eu só vou ser bom se eu cumprir tudo aquilo que meus pais querem. E aí a gente vê muito isso na Annabeth, né? A cada vez ela fica mais ansiosa para poder encontrar a mãe e poder dar orgulho para a mãe dela, mas né, a mãe dela demora muito para procurar ela ali na série, a gente vê isso, quando ela passa por essa dificuldade muito grande. Inclusive lá no desafio, quando eles passam pelas sereias, né? E aí a gente pode ver isso também de uma outra forma, porque o Hermes, ele ainda tenta salvar seu filho, demonstrando o desejo de restabelecer uma ligação em que ele se sinta reconhecido.
o Hermes ele é muito condenado entre os deuses também, porque o filho dele é o que vai trair ali os deuses do Olimpo, né? Então ele é um pai fracassado que criou um filho que não obedece ele. Essa é o que os deuses pensam ali majoritariamente, principalmente Zeus, né? E aí o Hermes ele não se importa com essa opinião. Ele, apesar de ser um deus, ele quer reconhecer o erro que ele cometeu ali com o filho, e ele sabe que falhou como pai, e ele quer ajudar ele, mas nem muitos pais são assim na vida real. Muitos filhos chegam à vida adulta e eles já sabem que podem ser vistos como uma decepção ou um fracasso. E aí isso pode criar muitas feridas ali na criança, sendo elas psicológicas, emocionais, físicas, a gente nunca sabe, né? Agora a gente vai dar continuidade. Oi, gente, estão conseguindo me ver já, me escutar direitinho? Tá, obrigada. Dando sequência aqui, a gente vai ter um ponto muito importante sobre Percy Jackson, que é a presença da neurodivergência na série. Mas vamos lá, o que é neurodivergência? A neurodivergência, assim como o neurodiverso, é um termo que nasceu recentemente como uma forma de se referir a pessoas que têm um funcionamento do cérebro de maneira divergente mesmo, que processam informações, processam comunicação como um todo, aprendizados e comportamentos sociais de uma forma diferente do padrão social dominante, que é o padrão dos neurotípicos. Então, em vez de ser uma condição, digamos assim, que é errada ou anormal, ou qualquer coisa que seja ligada de uma forma negativa, o neurodivergente só é menos típico. É uma minoria entre as formas de se processar o mundo. Existem várias condições que encaixam o indivíduo como neurodivergente, entre elas está o autismo, o TDAH, a dislexia, a descalculia e vários outros mais. Em Percy Jackson, a gente tem um foco maior em personagens com TDAH e dislexia, apesar de algumas interpretações de algumas pessoas identificarem os personagens com também outros tipos de condições além desses. Porque, por exemplo, o TDAH tem bastante comorbidade com o autismo, assim como ele tem com a dislexia. Então, existem várias formas de ser neurodivergente. O motivo dessa presença da neurodivergência na série dos livros é explicado pelo próprio autor. O filho do Rick Riordan tem TDAH e dislexia, e aí, vendo o filho ter muita dificuldade para se entender e se aceitar durante o processo do diagnóstico, ele começou a criar essa história de um herói, que era filho de Poseidon, que salvava o mundo e que, por acaso, tinha TDAH e dislexia, assim como todos os heróis daquele mundo fictício. O filho do Rick Riordan incentivou ele a escrever realmente essa história e publicar ela, e assim nasceu Percy Jackson. A neurodivergência, ela tem um problema muito grande de ser interpretada de acordo com o que as pessoas neurotípicas acham dela e como eles são afetados pelos neurodivergentes. Então, os manuais de diagnóstico tendem a patologizar todos os comportamentos das pessoas neurodivergentes como se elas fossem um grande problema para a sociedade e principalmente para a sociedade e para as pessoas ao redor da pessoa neurodivergente, em vez de checar de que forma essa maneira diferente de processar o mundo pode afetar a pessoa de uma maneira interna. Com isso, muitas pessoas podem ficar sem diagnóstico e sem tratamento adequado e acabar vivendo uma vida cheia de inquietação e mal-estar com a própria existência delas. Daí vem a necessidade de obras como Percy Jackson, que entendem a neurodivergência para além dessa patologização que acontece de uma forma sistemática no meio da psiquiatria e da psicologia. Como eu disse antes, o TDAH é uma das principais condições representadas em Percy Jackson. O TDAH é o transtorno de atenção e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. As características gerais de alguém com TDAH são a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Existem 3 tipos de TDAH. Tem o TDAH que é hiperativo, que é o que as pessoas geralmente associam ao TDAH, que é aquela pessoa que não consegue se manter parada por muito tempo. Ela é muito agitada nos gestos, nos comportamentos dela, no jeito dela de interagir com o mundo.
além do TDAH do tipo hiperativo, tem o tipo desatento, que já é aquela pessoa que não tem uma memória muito boa, ela tem dificuldade de se concentrar e também de se manter em uma linha constante numa tarefa e manter essa constância realmente na produtividade dela e manter a atenção nela com a tarefa em si. Além disso, desses dois tipos, tem o tipo combinado, que seria justamente o hiperativo e o desatento de uma forma que eles estejam juntos. Eles têm as duas condições apresentadas dessa forma ao mesmo tempo. Eu acho interessante comentar aqui que essa hiperatividade que a gente fala sobre o TDAH, ela não se mostra só na parte física. Tem a hiperatividade física, claro, que é a pessoa que ela não consegue ficar parada de uma forma no comportamento dela em si, mas também tem a hiperatividade mental, que é quando a pessoa não consegue parar de pensar por um segundo e ela pensa de uma forma exaustiva e constante e também hiperativa. Por último, sobre o TDAH, é que a cor laranja é a cor da visibilidade do TDAH. Dizem as línguas que é por isso que o acampamento Meio Sangue tem essa cor na camiseta, mas eu não achei nenhuma fonte direta para isso. Mesmo assim, é um detalhe muito legal de se pensar, que até a cor simboliza alguma coisa dentro da série. Aí eu trouxe um trecho aqui que demonstra nos livros o problema que o Percy tem com o TDAH. Nesse trecho, ele está falando sobre a velocidade que a senhora Dodge, ela se movimenta. Ele começa, como ela chegou lá tão depressa? Tenho milhares de momentos desse tipo. Meu cérebro adormece ou algo assim, e quando me dou conta, vejo que perdi alguma coisa, como se uma peça do quebra-cabeça desaparecesse e me deixasse olhando para o espaço vazio atrás dela. O orientador da escola me disse que isso era parte do transtorno de déficit de atenção. Era o meu cérebro que interpretava tudo errado. Eu não tinha tanta certeza. O que a gente pode ver aqui é que o Percy ele tem uma visão negativa sobre o próprio TDAH dele. Ele pensa que ele que interpreta tudo errado, sendo que é só uma forma diferente de interpretar o mundo. E a gente também pode observar que no mundo de Percy Jackson, os semideuses têm TDAH porque essa condição seria um reflexo dos reflexos de batalha deles lutando para serem usados. E numa luta, as coisas acontecem num ritmo diferente. As coisas são mais rápidas, vários movimentos acontecem ao mesmo tempo, e aí o TDAH seria justamente para ajudar a acompanhar esse ritmo numa luta. Além do TDAH, a gente tem em Percy Jackson a dislexia. A dislexia é uma dificuldade persistente na leitura das palavras. As manifestações da dislexia, elas variam bastante, então não tem uma forma direta de se dizer é assim que são todos os casos de dislexia e pronto. Além disso, a dislexia se apresenta de uma forma diferente conforme o próprio idioma utilizado, então são vários detalhes a serem analisados quando a gente fala dessa condição. Se eu não me engano, existem 19 subtipos, aliás, de dislexia que se apresentam em vários idiomas, como o próprio grego, o inglês, aí tem o espanhol também, e ultimamente estão estudando a dislexia, como ela se apresenta no português. Mas, enfim, essa dificuldade, ela acontece durante o processamento da leitura. A leitura, ela tem várias etapas, e aí, dependendo de onde que existe essa dificuldade, pode ser um tipo diferente de dislexia. Os 3 tipos principais que se falam sobre os tipos de dislexia são esses aqui, que são a disfonética, a desidética, disedética e a visuauditiva. A disfonética, ela é a dificuldade de relacionar o som e a letra de uma palavra. Então, por exemplo, não conseguir relacionar que a grafia da letra P significa o som P em uma palavra. Então, a disfonética é essa dificuldade de conectar a letra e o som da palavra não, da letra. E da palavra também, mas enfim. A diseidética, ela é a dislexia que é visual.
a pessoa não consegue distinguir bem as palavras e as letras que sejam visualmente parecidas, como o B e o D, e aí a diseidética, ela é a que a pessoa geralmente pensa quando ela vê dislexia, quando ela pensa na dislexia, que é mais sobre a leitura de palavras trocadas, por exemplo, de letras trocadas. E aí, por último, tem a dislexia visual-auditiva, que é a junção dois tipos de dislexia, ou de vários subtipos de dislexia, porque tem mais do que isso. Eu trouxe um trecho sobre a dislexia também nos livros, como ela é representada. O trecho é logo antes deles encontrarem a Medusa. O trecho é o seguinte: o letreiro de neon acima do portão, para mim, era impossível de ler, pois se existe coisa pior para minha dislexia do que inglês normal, é inglês em letras cursivas, vermelhas e em neon. Para mim, parecia... E aí vem o título do letreiro com letras trocadas, como seria para uma pessoa disléxica. O Percy pergunta que diabo quer dizer aquilo, e a Annabeth fala que ela não sabe. E o Percy comenta que ela gostava tanto de ler que ele esqueceu que ela também era disléxica. É legal notar aqui que, apesar da dificuldade em ler, pessoas disléxicas não são necessariamente aversas à leitura ou contra ou que elas não sejam capazes de ler. Existem várias formas de acessibilidade para pessoas disléxicas, como uma fonte específica, ou até mesmo o uso de audiolivros para ela conseguir assimilar o que está sendo dito na leitura. E por aí vai. Assim como o TDAH, a dislexia é colocada como algo que os semideuses têm por serem semideuses gregos. Dessa forma, os cérebros deles teriam sido feitos para ler grego antigo e não alfabeto latino, que é o que a gente tem comumente hoje em dia. Tanto é que no filme de Percy Jackson tem uma parte que o Percy está no Museu de História Nacional dos Estados Unidos, se eu não me engano, e aí ele vê as letras de grego antigo em uma escultura e ele consegue ler melhor do que ele leria se fosse numa letra com alfabeto latino. Enfim, isso nos leva à deficiência como um poder mágico. Como a gente viu aqui, além de apresentar essas dificuldades, os personagens de Percy Jackson, eles meio que têm essa deficiência como parte da identidade mágica deles, digamos assim. E a gente entra no ponto de deficiência como um poder mágico, realmente. Falando sobre essa recepção da representatividade que o Rick Riordan colocou. A gente pode falar sobre essa trope, esse recurso narrativo. Nele se fala das deficiências, colocando elas como um poder mágico, como uma espécie de superpoder. Isso foi bem problematizado de uns tempos para cá, porque teve essa primeira mudança de ver a deficiência como algo imperdoável. Uma pessoa que fosse diferente, que ela fosse deficiente, ela deveria ser excluída da sociedade ou algo parecido, ela deveria ser mudada. Existiu essa mudança de ver dessa forma para começar a ver a pessoa com deficiência como alguém que não é impedida de fazer nada apesar de ter essa deficiência. E aí a gente está vendo agora uma espécie de romantização dessas condições, dessas deficiências, com elas sendo até desejadas por algumas pessoas, como a gente vê nas redes sociais, por exemplo, das pessoas usarem termos que são próprios do TDAH, como a pessoa fala que ela está com hiperfoco em alguma coisa quando é só um interesse um pouco mais intenso. O hiperfoco ele é de um jeito muito específico no TDAH. O hiperfoco ele é tão intenso, mas tão intenso, que a pessoa literalmente ela pode ficar horas realmente só fazendo uma coisa e só pesquisando sobre alguma coisa, e isso de uma forma que ela não lembra de tomar água, ela não lembra de ir no banheiro, ela não se dá conta de que ela precisa comer. Todas as necessidades básicas delas são colocadas de lado por conta desse hiperfoco. E aí a gente está vendo isso atualmente, dessa romantização, desse uso incorreto de alguns termos, de algumas palavras que são próprias de alguma neurodivergência ou de alguma deficiência. Mas, enfim, ao mesmo tempo,
também tem essas pessoas que elas não entendem exatamente o que é neurodivergência e como ela afeta a pessoa. Enquanto eu estava pesquisando sobre defeito fatal para a última aula, eu vi uma pessoa argumentando que o defeito fatal do Percy não seria lealdade, e seria ele ser impulsivo e inquieto, sendo que esses são traços que são próprios do TDAH. Então, tem essas diferenças muito grandes nas pessoas, da forma como elas interpretam o jeito que a deficiência é colocada e do jeito que ela deve ser colocada, digamos assim. Então, essa pessoa, nesse fórum, comentou que, para ela, o defeito fatal do Percy é ter TDAH, basicamente, o que não é verdade, né? Vocês podem comentar no final o que vocês acham disso, inclusive. Eu trouxe mais essa questão para a gente abrir esse espaço para comentar sobre isso, porque é uma questão relevante nos estudos literários e de recursos narrativos. A questão aqui também é que o Percy Jackson, como uma série de livros, faz esse tipo de coisa. De certa forma, sim, o TDAH e a dislexia como condições, como eu falei, até na aula anterior, se eu não me engano, elas são condições que afetam os personagens, mas é um pouco deixado de lado depois de um tempo, e o plot todo da história fica mais complexa, ela fica mais profunda e fica mais centrada. Então, no final, a impressão que pode ficar é que a neurodivergência também é só um detalhe engraçado, banal até, para alguém que é semideus e que aquilo não afeta tanto assim a vida da pessoa quanto afetaria no mundo real, por exemplo. Mas então, com isso também a gente entra na discussão de que o Rick Riordan não tem TDAH e nem dislexia, então não tem muito bem como ele saber como escrever o íntimo desses personagens com tanta propriedade, além de que o propósito dele foi alcançado no final. Essas condições foram mais normalizadas e as crianças com TDAH e dislexia encontraram um espaço de conforto que elas tanto precisavam através dos livros dele, aliás, e essa posição de assumir que esses personagens são neurodivergentes é muito importante, porque a gente pode ter um tipo de representatividade mais velada, que é, por exemplo, quando os personagens eles podem parecer ter certa neurodivergência, mas não é explicitado, como é o caso, por exemplo, do Sheldon de Big Bang Theory e outros personagens que eles podem ser lidos como autistas, mas os criadores nunca falam que eles de fato são. Isso geralmente é colocado como um tipo de piada, porque a pessoa é muito excêntrica ou estranha e por aí vai. O Rick Riordan não fez isso. Ele tratou com muito respeito nesse sentido de nunca colocar o TDAH nem a dislexia como coisas que são para fazer rir. Não são de uma forma de deboche, realmente. Eu trouxe essa citação dos livros que ilustra muito bem a relação que as pessoas neurodivergentes têm com esse tipo de representatividade delas na mídia. O Kiron fala assim: você verá as coisas como realmente são, sendo meio sangue, mas os seres humanos interpretarão de tudo de modo muito diferente. É realmente incrível até que ponto os seres humanos podem ir para adaptar as situações à sua concepção de realidade. O que também se conecta com o fato de que as pessoas ignoram vários sintomas e vivências de pessoas neurodivergentes porque não se encaixa na concepção dessas pessoas neurotípicas sobre o que deveria ser, na cabeça delas, uma pessoa neurodivergente. Mas, enfim, aqui eu trouxe de novo a primeira página do livro de Percy Jackson, que é do Ladrão de Raios, é bem no começo, literalmente no começo, agora propondo que a gente olhe para ela pensando no Percy como alguém neurodivergente. Aqui ele fala que ele não queria ser um meio-sangue, que as coisas são muito difíceis para alguém como ele, que é questão de tempo até que eles, que é uma figura meio abrangente aqui, mas que eles, e a gente pode ler aqui como as pessoas neurotípicas que colocam essas dificuldades na vivência das pessoas neurodivergentes, eles podem descobrir tudo isso, que ele é uma pessoa neurodivergente. E aí ele termina falando que se a pessoa se reconhecer nessas páginas, pode ser que a pessoa também seja um deles, alguém neurodivergente. Eu sou uma dessas pessoas. Eu comecei a ler Percy Jackson quando eu não fazia ideia do que era uma pessoa neurodivergente, eu não fazia ideia de nenhum desses conceitos. Eu fui aprendendo com o tempo também.
E eu me reconheci de uma forma mais profunda também com o Percy por conta da neurodivergência, da forma como ele é retratado, do jeito que as pessoas veem ele e do jeito que ele mesmo se vê. Então, é realmente muito difícil a vivência de uma pessoa divergente, aliás, mas com certeza ajuda a ter esse tipo de espaço que os livros proporcionaram. E agora a série está abrindo mais ainda mais com todas as críticas que vêm com o livro, porque o livro está meio datado já agora, né? Porque ele é de 2005, e aí a série já é mais atual, já tem questões que colocam o jeito que a gente está interpretando agora essas condições e tudo que revolve a parte realmente social, porque, né, o Rick Jordan, de novo, ele não tinha TDAH, ele não tem dislexia, e ele é um homem branco cis hétero, então ele fala sobre todas essas pessoas que são muito diferentes dele, e de vez em quando ele vai errar e ele não está livre de crítica, como ninguém que faz arte está livre de crítica também. Essa aqui é uma citação do próprio Rick Jordan, foi de uma entrevista que está disponível no site dele, ele tem um site, inclusive. Para quem vai ver no YouTube e no Spotify, etc., a referência desse site também vai estar lá. O Rick Jordan foi perguntado sobre por que ele tinha feito o Percy e os personagens terem TDAH e dislexia, e a resposta dele foi: fazer Percy ter TDAH e dislexia foi uma minha forma de honrar o potencial de todas as crianças que já conheci que tinham essas condições. Ser diferente não é algo ruim. Algumas vezes é a marca de ser muito, muito talentoso. E é isso que o Percy descobre sobre ele mesmo em O Ladrão de Raios. Então, e dá bastante ênfase, principalmente no começo, em O Ladrão de Raios. O Kiron, inclusive, tem uma forma de má comunicação entre ele e o Percy, porque o Kiron fala do Percy de uma forma que ele ia ser expulso da academia desde o início, e o Percy interpreta isso como o Kiron falando para ele que ele nunca foi capaz para começar, por conta dele ser neurodivergente, por conta dele ter TDAH e dislexia. Só que o Kiron estava falando dele como uma pessoa que é semideusa, e não dessa forma. E aí o Percy chega a ficar com vontade de chorar, e aí ele vai todo decepcionado depois. Mas, enfim, no final da série e no final desse livro, ele entende que ele só é uma pessoa diferente e que tá tudo bem com isso. E essa é a parte de neurodivergência em Percy Jackson. Muito obrigada. A Lara pode falar a parte dela agora. Boa noite. Hoje, continuando, né, a nossa fala, eu vou falar sobre comparações entre formas diferentes de contar a mesma história. Nisso, eu vou falar sobre as adaptações do livro, que são os filmes de 2010 e 2013, e a série que começou em 2023. Bom, começando pelo estouro que foi a saga, e como ela entrou para a cultura pop, porque lançou aqui no Brasil, se eu não me engano, em 2008. E ela se tornou um fenômeno que muita gente, muitos brasileiros gostam. Ficou uma rede de fãs muito grande, tanto que foi a ideia lá de em 2010, né, de criarem o filme. E o motivo que a gente tem a série hoje foi porque teve muita insatisfação com o filme de 2010, tanto pelo Rick quanto pelos fãs. Eu vou falar um pouco sobre as diferenças que tem do livro, do filme e da série, e como ocorreu, né? Assim, o filme ele foi dirigido pelo Chris Columbus, que na época ele já tinha feito e dirigido os dois primeiros filmes de Harry Potter. Uma saga muito grande também, tanto de filme que virou filme e agora vai virar série. E todo mundo ficou com uma expectativa muito alta, porque Harry Potter era muito amado na época. Então, foi essa esperança. Só que o próprio Rick Jordan, quando ele leu o roteiro, quando mandaram o roteiro para ele publicou no blog dele em 2018, eu acho, por aí, o e-mail que ele mandou para os produtores quando ele leu.
Ele agradeceu, né, por ter enviado para ele, e ele foi só isso também de positivo que ele falou. De resto, ele falou que ele não concordava, que ele achava que tinha sido muito reescrita a obra dele e não parecia a mesma. E ele como se posso dizer, ele se ofereceu, né, para ler o roteiro com eles e mudar o roteiro também, só que não aceitaram. Aí foi isso e lançaram os filmes que, mesmo que tenha tido um certo hype em cima do filme, ainda foi muito, muito, muito criticado. Bom, tem muitas diferenças entre o filme e a série, antes de eu falar especificamente de cada um das cenas, no caso. Por exemplo, os personagens. Os personagens no filme, eles são bem mais velhos do que tanto no livro quanto na série. No livro, os personagens começam com os principais, a Annabeth e o Percy, eles começam com uns 12 anos. E na série, no filme, eles são bem mais velhos. Devem ter uns, tipo, no mínimo 18. Isso se deve também porque o público-alvo do filme era um tanto diferente, porque Percy Jackson, o livro, foi mais para um infanto-juvenil, tanto crianças dessa base de 12, 13 anos para se identificar, e até os jovens. Mas só que o filme é claramente mais voltado pro público mais velho. Tanto que tem muitas cenas de duplo sentido, e, enfim, cenas que não caberia numa mídia mais infantil. Tem a interpretação dos personagens, né? Eu particularmente gosto do Logan Lerman como Percy Jackson, só que parecem histórias diferentes. Cortam muitas coisas, e é óbvio, né? Porque o tempo era de 1h30, 1h40, e não dava pra colocar todas as cenas do livro, porque é muita ação, é muitas coisas acontecendo. Só que, inegavelmente, foram feitas muitas mudanças que tiraram um pouco a essência principal. Enquanto na série de 8 episódios da primeira temporada, né, foi um pouco curta, e muita gente reclamou disso, que fica entre 30 e 40 minutos cada episódio, 8 episódios ao todo. Cada episódio era focado em uma parte do livro, um acontecimento principal. Aí, as coisas que mudaram, assim. Na jornada do livro, começa um pouco parecido com o livro em questão de, tipo, o personagem tá na escola e aí tem o amigo Groover, vive com a mãe dele, tem o padrasto malvado, que é o Gabe, acontece aquilo com o Minotauro, mas é muito mais corrido no filme, tanto que por eles terem pouco tempo e por quererem mais ação. Então a chegada dele no acampamento é mais rápida, e aí começa a ver as grandes mudanças. Por exemplo, não tem esse negócio de cabine, chalés dentro do filme. É um negócio mais generalizado. E também, quando o Percy chega, já sabem que é o pai dele, então não tem aquele conflito do personagem, não se estende, pelo menos, não tem aquela cena da água que ele é reclamado. Não, as pessoas já sabem de quem ele é filho. E é engraçado que no filme fazem parecer que o Poseidon é um pai meio coitado, assim, que quis ser presente de qualquer motivo, fez um próprio chalé pro filho dele, e enfim, como se não fosse todos os deuses tivessem um próprio chalé dentro do livro. Outras diferenças também é a personagem da Annabeth, não questão de aparência, porque não acho que conta muito quanto tem a essência da personagem. Mas essa é a questão. A personagem Annabeth, pelo menos de senso comum, não é muito igual do livro pro filme. Não é problema da atriz, eu acho. Foi realmente como a história foi reescrita. E a Annabeth, como a Clarice não estava no primeiro filme, muito do enredo da Clarice foi para Annabeth no primeiro filme da saga. Porque a Clarice, dentro dos filmes, ela só vai aparecer no segundo. Então esse meio embate entre que seria da Clarice e do Percy, vai um pouco da Annabeth e do Percy. E aí, desde o começo, ele tem essa queda por ela no filme, quando é diferente no livro. Mas, como eu disse, é justamente porque esse filme foi voltado para um público mais adolescente. Então é até um pouco entendível.
Não que agrade muitos fãs, mas eu consigo compreender o que eles pensaram. A jornada em si também tem muitas diferenças, por exemplo, o Hades invadindo a fogueira do acampamento, que não é uma coisa que acontece nos livros, e como o Hades é a figura central do vilão dentro do filme, sendo que não tá nem perto disso nos livros. E também porque o Percy, dentro do livro, ele sai do acampamento porque ele tem uma missão por causa do oráculo. Ele não simplesmente só foge, fica uma narrativa mais meio não muito conexa dentro do filme. É mais muito corrida, é muito só impossível. Não tem um motivo lógico, é mais impossível. E os trama central, assim, do caso da jornada do herói, da ação, da aventura, no filme, é mais voltado para as Três Pérolas, que é uma coisa que tem no livro, mas é completamente diferente. Aí fica a missão deles pegarem essas Três Pérolas para descerem para o submundo, enfim, e aí a missão acaba aí. Muito que colocaram de tecnologia, de atualidade dentro do filme, por exemplo, o celularzinho que o Percy usa para ver a Medusa, não faz muito sentido dentro do contexto, né? Porque eles poderiam ser facilmente encontrados se eles tivessem essas tecnologias com eles, poderiam ser rastreados, enfim. E eles sempre, pelo menos nessa parte, eles já vão lá e não tem aquela cena dela oferecendo comida para ele, sendo amigável. Não é uma grande surpresa quando ela se revela. E tem cenas também, o arco de São Luís, que quando o Percy, no livro, ele não é puxado, ele cai do arco para a água, direto. E é um grande problema de adaptarem isso, porque não tem como. Se vocês forem ver, é uma distância muito longa, não tinha como ele ter caído direto na água. E no filme, em vez de eles tentarem ou adaptar a si mesmo com erro, ou tentar ajeitar como a série fez, porque a série fez a água subir e puxar ele, que foi um acerto da série, né? Que foi algo que colocaram que funcionou. No filme, eles simplesmente tiram essa cena que ele luta com a Quimera, que ele cai na água, fica machucado e se encontra com o espírito. No filme, ele, no caso, ele tem um embate com os zeladores que viram a Hidra, que é aquele animal que corta a cabeça, sai mais. E ele usa a cabeça da Medusa, que no livro é muito perceptível o quão o Percy, a personalidade do Percy é forte. Porque quando ele pega a cabeça, ele coloca dentro de uma caixa e ele manda pro Olimpo. E aí todo mundo fica, meu Deus, ele fez isso com os deuses. É uma grande afronta. Tanto os amigos dele ficam muito perplexos. E no filme, ele, por algum motivo, ele volta a cabeça dentro de um pano e ele fica saindo por aí com a cabeça da Medusa dentro de uma jaqueta, assim, um agasalho. E ele usa a cabeça da Medusa pra derrotar essa Hidra. E a questão de, tipo, tanto na série, cortar quando eles. Essa parte de Ares, né, ser. Não, o livro corta, o filme corta a parte do Ares ser um dos vilões, não um dos vilões, mas um dos causadores do caos, assim, porque foi ele que estava no plano de Cronos, não Hades. Ele que também escondeu o elmo de Hades para ver os deuses brigando entre si, por manipulação do Cronos. No filme, o personagem de Ares não chega nem a entrar no set de gravação. Diferente da série, que ele é um dos pontos centrais e traz essa, não vilania, uma espécie de vilania dentro do que tinha no livro. Outra mudança também é o submundo e o personagem do Hades, quando ele é um vilão, e arrastam até a coitada da Perséfone para essa história, que eles descem pelo submundo. É muito anticlímax no filme, porque não aparece muito dele. Só aparece o Hades, que tem uma aparência, assim, de
como que eu posso dizer, muito estereotipada. E tem a Perséfone que, por algum motivo, tem umas cenas com o Groover. Lembrando que o Groover, mesmo que ele seja maior de idade, ele é um personagem que tem uma aparência meio infantil. Claro que no filme isso não acontece, mas mesmo assim é um tanto esquisito essa cena da Perséfone com o Groover. E tem essa questão da mãe do Percy dentro do filme ser uma personagem que, assim, claro, é a mãe dele, ele vai querer salvar, mas é uma relação muito superficial, diferente da série que eles voltam muito pra isso, eles voltam muito pro psicológico do Percy, o amor dele pela mãe, as inseguranças dele quanto uma criança, sobre o que ele já passou e a visão dele, do medo de ele perder os amigos. E isso é pelo tempo que tem a série, né? Um formato que ela tem dela e o desenvolvimento que tem entre as temporadas. E são coisas que dá pra distinguir, mas ao mesmo tempo você tem que procurar também motivos que não seja tão injusto comparar entre as duas. Uma das cenas que, assim, causa muita controvérsia no filme é uma das únicas cenas que, tipo, muita gente fala bem, que é do Cassino Lotus, onde o trio vai pra lá também. No filme eles vão por causa da Pérola, e aí eles vão nesse cassino que é uma coisa meio diferente do livro, porque por mais que tenha essa atmosfera animada, é, é um pouco mais adulta do que do livro. Do livro é mais parecido com um parque de diversões. É um lugar onde as crianças podem ser crianças. E é uma coisa que é muito legal de ver no livro, porque é uma parte que, querendo ou não, é muito de descontração. Porque eles estão sempre em perigo, eles estão sempre fugindo de algo, tendo muita responsabilidade que crianças não deveriam ter. Então, nessa parte do cassino, que eles permitem, por alguns momentos, mesmo com a distorção dos horários, do tempo que tem lá dentro, eles se divertem até que eles saiam. No filme, para eles terem essa distorção de tempo, eles têm tipo um doce de lótus que eles comem e eles ficam com. Eles acabam com essa percepção de tempo, eles também ficam um pouco alterados. De novo, essa visão mais do público mais velho. E eles começam a se divertir e tal, e eles dançam poker face, e é muito engraçado isso, é como a cultura pop se insere a partir do momento que os anos vão passando, elas se inserem nas narrativas, porque é uma reconstrução de um mundo. Então, é uma adaptação, não era para ser totalmente fiel, quer dizer, tem que ter muita fidelidade, mas se tiver totalmente fiel, como é que o público vai ter essa certa a surpresa, o envolvimento, o clímax. Então, no filme, pelo menos, é uma parte muito divertida. Mesmo sendo muito diferente do livro, é uma parte animada que pode até ser uma das únicas partes, umas cenas que são elogiadas. Já, já na série, essa parte foi um pouco criticada, porque eles vão lá por causa da missão de Ares e tal. Na verdade, foi uma armadilha. E um dos motivos já que cortou o clímax é que eles já entraram sabendo o que que era. E era realmente parecido com o cassino. Não era aquele ambiente animado, mais divertido, mas que eles poderiam se entrosar. Era realmente um cassino. E nos poucos momentos que só o Groover se divertiu, foi uma questão muito rápida. E aí eles vão para a conversa com o Hermes dentro da série. E então tem aquela cena da Annabeth querendo roubar algo do Hermes, o que é muito engraçado, né? Porque o Hermes é o deus dos ladrões. E justa a Annabeth vai querer roubar dele. E tem essa troca de informações. É uma cena que, dentro dos livros e do filme, foi animado, foi uma distração de tudo que estava envolvendo eles. Só que na série pareceu mais uma missão previsível, mais chata, tipo assim, menos anticlímax. E é uma das cenas que são criticadas dentro da série.
contraste com um filme que é muito criticado, só que essa cena do cassino foi até que gostável, enquanto na série que é elogiado pela fidelidade, mas só que é criticada por esse pouco espaço de tempo, por esse anticlímax dos personagens já saberem muita coisa, eles não irem descobrindo. E tem outras cenas como da série que tem como elogiar, como a ida pelo submundo, como já foi dita, que dentro da série é uma questão muito mais, como se posso dizer, mais envolvente, mais interessante de se ver, porque é um ambiente muito triste, mas é muito interessante de ver, até como a imaginação do que a gente vê como submundo quando a gente está lendo, quando a gente não sabe muito bem, quando a gente é criança, adolescente, infanto, juvenil, de 12, 13, 14 anos, e o que a gente vê se formando, assim, um cenário dentro da série. E um dos motivos da série ser mais fiel é porque o próprio Rick Riordan, depois desse acontecimento dos filmes, da insatisfação com os filmes, ele faz isso de querer entrar mais na direção da série. E a Disney deixou, ele é um dos principais produtores, e, enfim, ele está muito envolvido. O que é interessante também dentro da série é essa diversificação dos personagens, que dá para se identificar. Não é só a garota Annabeth, que era uma garota que sofria, entre aspas, sofria os, não preconceitos, mas, como se eu posso dizer, aquilo de acharem sobre ela ser loura como se fosse um problema. E aí na série mudarem isso, que bom, que é uma questão mais das crianças que se identificarem com a personagem, verem que é uma personagem querida, que é muito forte, muito inteligente, e é uma das protagonistas. É muito interessante de se ver isso. Como vai mudando e também como isso é importante tanto para a narrativa quanto o tempo vai passando, enfim. A adaptação é, por natureza, uma forma de repetição, sem ser uma repetição literal. Trata-se de uma recriação, uma transposição com variação e interpretação. E foi isso que aconteceu. Eles interpretaram os personagens de jeitos diferentes, de formas diferentes. Isso aconteceu muito pro bem de um, que foi a série, mas também pro mal de outro, que foi o filme, porque ele quis mudar muito os acontecimentos e acabou trocando muita essência, o que fez os fãs ficarem felizes. A série é de fato mais fiel do que os livros e tem mudanças que são interessantes, são adaptações, são coisas que deixa, essa cena não tem no livro, mas fica interessante porque assim eu vou me sentir surpreso com o que vai acontecer agora. E é muito bom ver isso, né? De certa forma. Poderia ter o tempo mais longo dos episódios, mas como ele já dito, a série é mais para esse público que era o livro inicialmente, essa fase de criança indo para adolescência. E não vejo muitas crianças assistirem coisas com mais de 30 minutos de duração. Então, realmente, a Disney fez isso pensando num formato mais para esse público e não para o público mais, como se eu posso dizer, mais maduro que apoiava a saga. Termina aqui a nossa exposição e agora eu vou passar para o mediador para ele finalizar. Muito obrigado, galera, pela contribuição. Eu deixei nos comentários o link com o nosso formulário eletrônico para frequência. Vocês podem ir assinando, né? Para vocês conseguirem o certificado de vocês. E esse é o nosso momento de interação, né? Se vocês podem comentar algo que vocês gostaram muito durante a fala dos professores, algo que fritou, alguma fritação que vocês tenham sobre Percy Jackson,
Eu acho muito interessante vocês colocarem agora em pauta. Talvez algum comentário sobre o filme, sobre a série, né? Ou vocês podem ficar à vontade para levantar a mão. Eu vou, enquanto vocês se preparam, eu vou dar minha opinião aqui, minha fala sobre o que o Nicolas propôs ali sobre... O que ele falou sobre o Rick Jordan, falar sobre ele usar o TDAH como uma forma de empoderar as criancinhas que ele via pela vida dele, né? Eu acho muito lindo isso, né? Como na arte, as nossas relações, assim, empiricamente a gente acaba trazendo coisas da vida real para o que a gente cria, né? E isso acontece de maneira, às vezes, intencional, você tem a intenção de trazer coisas da sua vida para o que tu está criando, ou às vezes isso acontece de maneira inconsciente, né? Você acaba trazendo para a sua criação algo da vida inconscientemente. Eu acho isso muito legal. E sobre essa questão de adaptação, eu pergunto para vocês acreditam que uma adaptação de filme de série ela tem que ser totalmente fiel ao livro? Ou vocês acreditam mais nessa liberdade de quem vai contar a história? Se alguém se sentir à vontade. Porque eu, particularmente, gosto muito mais dessa ideia de que a professora Sofia falou no final, né? Dessa liberdade de contar a história de um jeito novo, né? E eu acredito muito que no filme tem muita influência do mercado, né? Porque eles criam um filme para o mercado. Eles querem vender bilheteria, né? Então, isso influencia muito, né? E... Nicolas, pode falar. Eu queria comentar duas coisas. A primeira é sobre a questão da neurodivergência, como tu falou. Uma coisa constante que tem na série do Percy Jackson e vai sendo ampliada conforme as séries vão passando, né? Porque são 3 até agora. Não, tem uma quarta agora lançando, né? Mas enfim. Tem primeiro o Percy Jackson e os Olimpianos, que tem mais esse foco no TDAH e na dislexia como coisas que são colocadas como representatividade. E aí tem o Heróis do Olimpo, que já tem personagens de várias etnias diferentes. Então tem a Hazel, tem a Hazel, que é afrodescendente, o Frank, que é sino-canadense, e a Piper, que ela é descendente de nativo americano. Além disso, também tem... Quem mais que eu tô esquecendo, meu Deus? Tem o Léo, que ele é... Isso, obrigado. O Léo, ele é mexicano, se não me engano. Ele é latino. Ou ele é descendente, alguma coisa assim. Mas, enfim, o Rick Jordan, ele tem essa preocupação porque ele faz o trabalho dele pensando no público dele, que são o quê? Crianças, e crianças que ele tem contato, e jovens no geral, que tem essa bagagem consigo mesmo de identidade, de busca pelo entendimento da própria identidade, e muitas crianças são, obviamente, dessas etnias, tem muitas crianças que são diferentes daquilo que é o padrão, que é a pessoa branca e tudo mais. E aí, com essas representatividades que se seguem, ele vai ficando mais atento às críticas que ele recebe também e vai incluindo mais coisas. O Nico D'Angelo, ele se assume como uma pessoa homossexual também no Heróis do Olimpo, então tem várias coisas que ele vai se preocupando em trazer para os jovens a possibilidade de se expressar e de se entender e de colocar isso tudo nas obras que ele tem. Já na terceira série, que é As Provações de Apolo, que já tem foco no deus Apolo, já tem uma liberdade completamente mais ampliada realmente, tem várias presenças de personagens que são queer, que tem essa como é que fala mesmo? Essa hereditariedade dentro deles e tudo mais. E eu acho isso muito importante para a série de Percy Jackson como um todo, tanto é que, enquanto eu estava fazendo a minha pesquisa sobre neurodiversidade, eu vi que também tem muita gente que lê Percy Jackson como uma obra que é neuroqueer,
que é uma junção que pode ser lida, aliás, como uma junção de uma pessoa que é neurodivergente e queer, que já é parte de identidade, de gênero e de sexualidade também. Então, tem esses dois para adicionar aqui também. A outra coisa que eu queria comentar é sobre a adaptação, que é mais um desejo meu próprio, é que eu queria que existissem mais adaptações que fossem feitas através da animação, porque a animação é um meio de contar uma história que, pelo menos como adaptação, não é tão comumente usada, as pessoas preferem fazer live action por algum motivo, para deixar, sei lá, mais real e tudo mais, mas a animação é uma coisa que se encaixa muito com esse gênero que é a fantasia. Então, eu gostaria de ver particularmente uma animação de Percy Jackson em vez de só live action para sempre. É isso. Muito obrigada, Nicolas. Eu vou só ler aqui o comentário da Vanessa e logo depois a Laís vai poder falar. E quem estiver mais na fila. A Vanessa colocou assim: gostei da ênfase que deram ao defeito fatal do Percy na série. Como a lealdade dele aos amigos acaba por nublar a capacidade dele de pensar mais racionalmente. No livro, como ele é o narrador, apesar de ter baixa autoestima, muitas das situações acabam por sempre dar certo para ele. Quase nunca as consequências das escolhas dele realmente tomam um rumo ruim. Muito obrigada, Vanessa, pela contribuição. Realmente foi algo que foi pautado na aula passada que faz muito sentido. Laís, você pode ficar à vontade. Primeiramente, boa noite. E só complementando uma coisa que o Nicolas falou sobre a questão das adaptações em animações. Eu assisto uma adaptação que é feita em animação, só que muita gente não conhece, que é Aventuras com os Kratts, que é de dois irmãos que são biólogos, e eles queriam trazer mais coisas sobre os animais, justamente para as pessoas conhecerem mais um lado que eles não podiam visitar, conhecer novos lugares. E eles trouxeram para uma animação, já que na série que eles tinham mesmo, eles em vida real, assim, carne e osso, eles não podiam trazer. Eu acho esse ponto muito interessante mesmo, porque pode abordar pontos que a gente, como pessoas reais, não pode alcançar. E voltando um pouco para a história do que foi abordado hoje na aula, a questão da família, eu gostei muito porque, sim, eles se sentem negligenciados pelos pais, eles querem ter um amor de um pai ou de uma mãe Deus, mas eles não têm, e isso acaba afetando eles, acaba afetando a questão da mentalidade deles, dizendo, nossa, será que meu pai realmente gosta de mim? Será que ele sente algum amor por mim? Tanto que o Percy pergunta para o pai dele se o pai dele amava realmente a mãe dele. E nessa questão da neurodivergência, eu gostei muito quando eu descobri que o Rick ele tinha se inspirado no filho dele. Eu fiquei, nossa, eu cheguei a quase chorar por causa que realmente é uma coisa muito linda de se fazer, não só pelo filho, mas também por outras pessoas que vão ler o Percy Jackson e vão se inspirar. Não só no Percy, mas também em outros personagens, como o Luke, a Annabeth, o Grover, todas as temáticas que são abordadas dentro dos livros. E na questão da adaptação da série do livro para o filme também, eu vi primeiro os filmes junto com a minha irmã para poder ler os livros, essas coisas assim. E eu realmente, nossa, Percy Jackson é só nos filmes, essas coisas assim. Assim, e eu ficava, legal. Mas quando eu li o livro, eu percebi que era muito diferente. Eu fiquei, nossa, minha irmã precisa ler o livro. E foi assim que começou essa coisa de Percy Jackson, do nada. E é muito bom, às vezes, ter que conversar sobre isso. Foi essa a minha contribuição. Muito obrigado novamente, Laís. Adorei a recomendação. E eu vou pedir um favor, se você se sentir à vontade, para escrever o nome da animação aqui no chat, assim o pessoal vai poder copiar e pesquisar. E agora, Parasita, pode ficar à vontade para... Tiago Vinícius, quer dizer, desculpa. Tiago Vinícius, pode ficar à vontade para contribuir. Então, eu queria dizer que eu estou escrevendo um livro, né? Na verdade, eu escrevo fanfics desde os meus 12 anos, né? Foi quando eu comecei a ler Percy Jackson.
Só que quando eu completei 20 anos, eu decidi escrever a minha própria história, né? Baseada em mitologia, né? Que é uma história onde todas as mitologias elas coexistem no nosso mundo, né? Só que escondidos, os deuses vivem escondidos, controlando o mundo, mas escondidos, né? E todos os personagens, cada um tem uma característica diferente. Por exemplo, a protagonista, a filha de Zeus, ela é autista, né? E a filha de Poseidon, ela é transexual e lésbica, né? Ela se identifica como mulher, nasceu menino, se identifica como mulher, mas ainda assim sente atração por outras mulheres, né? Tem também um personagem que é o filho de Hades, que ele é gênero neutro, né? Mas, assim, eu queria, como é que eu posso dizer? Quando eu era criança, eu escrevia fanfics mais infantis, né? Baseado em Percy Jackson, no universo de Percy Jackson. Só que quando eu fiquei mais velho, eu decidi escrever uma história mais adulta, com temas mais filosóficos, né? Temas mais atuais, sabe? E é isso, é uma história onde todas as mitologias coexistem, né? Eu já estou escrevendo, vai ser publicado no meio desse ano, a previsão de publicação é no meio desse ano, né? Vão ser publicados 2 livros, com o nome de Deuses Também Sangram, Partida, livro 1, e Deuses Também Sangram, Descida, livro 2, né? E eu ainda vou escrever o terceiro, né? Já assinei o contrato com a editora e tudo. Sempre gostei de Percy Jackson, sempre gostei de mitologia, e isso foi um dos motivos de eu ter me interessado pelo minicurso, né? Eu me inscrevi e queria entender mais, estudar mais, e é isso. Muito obrigado, Thiago. Achei muito interessante você falar sobre esse seu trabalho, né? A gente fica muito feliz com a criatividade, com a artisticidade dos fãs de Percy Jackson. E você toca num ponto assim, muito interessante na questão das adaptações, são as fanfics e as AUs, né? Que é algo material ali que é inevitável. Existe muito AUs e fanfics sobre Percy Jackson. E muito obrigado também por gostar do minicurso, né? Pode ser que haja mais minicurso sobre Percy Jackson, não sei sobre o 2, o 3 e tem um universo inteiro aí pra gente explorar de Percy Jackson. Muito obrigado pela contribuição. Eu vou ler aqui o comentário de Wesley Santos. Eu achei super legal falar sobre as neurodivergências. Quando criança, eu sempre me perguntava do porquê que eu não conseguia ler, pois eu sempre trocava as letras durante a leitura. Muitas vezes era chamada a minha atenção pelos professores nas minhas escolas sobre isso. Então, sempre me achava muito diferente dos outros, como se eu não encaixasse. Conheci Percy Jackson e passei a me identificar bastante com o Percy nesse quesito. Hoje em dia, mesmo que eu não tenha um diagnóstico ainda, pois eu moro aqui no estado há 3 anos, ainda não entendo muito bem como buscar algo do tipo por aqui, mas pretendo começar a buscar ainda esse ano. Eu passei a entender bastante isso e me senti mais confortável, sabe? Eu acho muito bom a representatividade que o Rick traz, tanto na série quanto nos livros. Nossa, muito obrigado, Weasley. Muito cativante, né? Quando de certa forma a gente se sente representado em uma obra. Vou ler agora o comentário de Caroline Ella Costa. Acho muito válida que a adaptação não fique fielmente restrita ao livro, principalmente se narrado em primeira pessoa. Mas também acredito que as expansões devem ser coerentes dentro do universo. É arriscado, mas se bem feita, traz muita profundidade. Concordo plenamente. Galera, amei a interação de hoje. Vocês são muito legais, vocês são artistas, eu gosto disso. Eu queria perguntar se todos assinaram a frequência, vocês puderem mandar um joinha. Então, é isso, galera. Muito boa noite. Muito obrigado por terem participado dos 2 minicursos. Espero que vocês tenham gostado do que os professores repassaram para vocês. Espero que vocês sigam o Shirley nas redes sociais e peçam lá muito mais minicursos de Percy Jackson, porque é um universo muito gigante para a gente explorar. Então, vão no nosso Instagram, curtam, comentem, compartilhem. E obrigado, gente.
Um beijo, boa noite.